Boa tarde, amigos do atletismo catarinense. Estamos de volta com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, realização da Federação Catarinense de Atletismo. Nesses tempos de pandemia, lembrando aos amigos que, se não tiver o que fazer na rua, fique em casa, se cuide e cuida dos outros. Dando sequência às nossas entrevistas em 2021, naquele quadro especial com os grandes treinadores do nosso estado, aqueles que construíram e constroem a história da nossa modalidade, temos hoje um convidado especialíssimo. Ele é uma das pessoas mais queridas do nosso meio, uma pessoa assim espetacular, que todo mundo gosta, todo mundo tem o prazer de estar junto, grande criador de novos talentos, grande técnico. Estou falando do nosso querido João Francisco Nunes. Boa tarde, João, tudo bem? Boa tarde, meu amigo Ederaldo. Eu queria agradecer primeiro a Deus e a você, né, que nosso guerreiro aí, que sempre busca essas coisas bonitas, valorizar o nosso atletismo, e estou à disposição para o nosso bate-papo aí. Que maravilha, João. Você tem uma história maravilhosa que você vai contar para nós aqui hoje, mas eu sempre começo do começo, né? A saga da família Nunes, uma parte dela já foi contada pelo Zé Maria no dia da entrevista dele, mas eu sempre pergunto para os nossos convidados, que você que foi, além do treinador, também foi atleta, competiu muitos anos, né? Tem uma história linda como atleta nas pistas de Santa Catarina. Como, quando, onde, quem descobriu o João Francisco Nunes para o atletismo? O atleta João Francisco. Como é que começou essa história? Conta para nós. Foi numa sequência, né? O Zé Maria veio morar em Florianópolis, em Blumenau, em 1972, 73. E daí ele foi dando a oportunidade de trazer os irmãos para morar mais perto dele, né? Eu fui, eu acho, o segundo irmão que vim para Blumenau. E daí, ali eu comecei, eu nunca fui um grande atleta, fui um pangarezão esforçado, né? Eu fazia dentro, né? No bom sentido, me esforçava. Acho que a melhor classificação que eu tive foi nos Jogos Abertos em Caçador, onde no 800 metros, para você se classificar, tinha que correr abaixo de 2 minutos, acho que na faixa de 57, 58. Por aí. E daí só tinha aquelas crianças, Euclidão, Paulino Machado, Carione, né? Então era muito difícil de você, o Jorginho também, de Blumenau, Sim, Jorge Luiz. era muito difícil de você entrar. Eu consegui para a final, né? E daí a minha melhor classificação dos Jogos Abertos foi na prova no 800, né? Então, mas sempre tive, na época assim, a gente participei por Joinville, por Florianópolis, a gente sempre pontuava, né? Que precisava a pontuação para a gente chegar ao título final dos Jogos Abertos, né? Tem atleta de ponta e tem o atleta de ponto, que é tão importante quanto, né, João? Com certeza. O meu primeiro Jogos Abertos que eu participei foi acho que em Criciúma, foi em 74. 74. Foi o primeiro Jogos Abertos que eu participei. Participei da prova de 1.500. Daí meu irmão chegou e disse, tu tem que correr assim e tal coisa. Né? Com o meu irmão do Zé Maria, não saiu lá na frente, eu acho que deu umas 2 voltas, deu só os primeiros 300 metros, 400 metros. Já bordei, que ele disse outro, já fiquei no caminho. Daí ele ficou um monte comigo e tal, coisa, não devia ter feito isso, mas daí no caminho a gente foi aprendendo, sabe, Adriano? Claro, lógico. João, pelo que você está falando aí, você não passou por categorias de base, né? Já começou direto lá competindo com os adultos, é isso mesmo? Chegou a competir juvenil, essas coisas, não? Não, eu vim para Blumenau, eu já tinha 19 anos, 20 anos praticamente, né, na época. Daí eu não sabia o que era correr. Para você ter uma ideia, quando se falava em corrida, a gente morava no interior de Campos Novos, a gente tinha uma imaginação que era tipo corrida de cavalo, sabe? Na imaginação a gente não sabia como é que era uma pista de atletismo, Sim, sim. porque lá tinha muita, no interior se tinha muita, como é que é, raias de corrida de cavalos, Cancha. domingo, iam lá e fazia aquela raia, a gente imaginava que era mais ou menos isso, que era corrida de cavalo, né? Cancha Então, reta de corrida de cavalo, aquelas cancha reta, né? reta, assim, alguma coisa, como é que é? Não tinha uma ideia do corredor de resistência, o corredor de velocidade, né? Então, para nós era corrida de cavalo, né? Então, e daí na época a gente veio, comecei a treinar só que naquela época era tudo mais
eu lembro, quando a gente começou em Blumenau, a gente levantava às 5 horas da manhã para ir treinar, né? Daí, naquela época, o Paulo Zimmer morava na casa da minha mãe, e morava lá com ele e o Zé, saíam treinar de manhã, né? A gente saía treinar às 5 horas, porque 7 horas a gente tinha que começar a trabalhar, né? Eu trabalhava numa empresa de fábrica de arames, né? Então, a Arame Fício Blumenauense foi a minha primeira empresa que eu trabalhei na vida. E daí a gente tinha isso aí. Eu lembro, assim, Ederaldo, assim, é bom a gente falar disso, do que a gente passou, aonde que ajudou a gente a ser humilde, a gente ajudou a crescer. De repente, até na própria alimentação do Nunes e do Paulo, que era de ponta, praticamente, na época de Jogos Abertos, já era um pouco mais selecionada, né? A da gente, não, a gente era mais o feijão, o arroz, né? E ovo frito e tal, que hoje o ovo frito é como é que se diz, é um excelente prato, né? Mas, era assim, né, Geraldo? Assim, não tem as mesmas condições que tinha. Eu lembro que uma época que nós treinamos na Vasco Verde, o dia que eu fiz 1 hora direto na grama lá, a gente ficou até praticamente feliz da vida porque a gente conseguiu treinar 1 hora direto, né? Então, né? Então, se você hoje analisar, esse dia até você e o Vará estavam falando, analisar se esses atletas hoje, não fazendo uma comparação assim tão grande assim, mas se esses atletas tivessem hoje as condições, assim, ação, fazer um treinamento adequado, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na época que nós treinava, a gente dava primeiro 30 voltas na pista, depois para ir dar tiro de velocidade, não tinha nem, como é que diz isso? Não fecha, né? Mas era na época, né? E a gente conseguia fazer isso aí, E na época, Blumenau, daí a gente saiu final de 74, deu a enchente de Blumenau, a gente saiu e veio para Florianópolis. Daí eu fiquei até em 80, eu acho, até em 80 em Florianópolis. Daí tinha uma equipe tinha o Ademir, tinha os caras todos ali, a gente tinha uma equipe de fundo muito boa. Na época tinha naquela época tinha corrida de ruas que era por equipe. Quero ver, por exemplo, era 5 primeiro contava ponto, tal, coisa assim. Era fenomenal e coisa assim, sabe? Fazia o time correr junto, um ajudar o outro, né? Sim, tinha que ter. E a minha melhor classificação foi uma vez que eu fui cortado da equipe de Florianópolis, né? Fui cortado, né? Uma época. Porque eu não sei como é que é, não levava muito a sério também na época, né? Eu fui dispensado da equipe do Florianópolis. E daí eu fui morar no ginásio do Figueirense, ali, naquele ginásio que tinha lá do Figueirense. Sim. Eu trabalhava no colégio. Carlos Alberto Campos. Salinha ali, daí tinha uma salinha que ficava ali, né? E daí eu estudava, daí eu comecei a trabalhar no Colégio Pardal, né? Era ali na Felipe Schmidt, e daí eu trabalhava, ganhei um emprego através da bolsa para poder estudar. Daí eu estudava à noite, e depois da noite eu ficava para eu e o tio da Silvana ficava para limpar as salas, sabe? Limpar as salas, nós fazia a área da limpeza da sala toda, acho que eram 10 salas que tinha. Eu e o tio da Silvana, a gente limpava as salas de aula do Colégio Pardal, né? Em troca de bolsa de estudo, né? Para a gente poder acabar os estudos da gente, né? Segundo grau. E daí a gente atravessou o Ponte Ensino muitas vezes a pé, né, Geraldo? Porque a gente não tinha dinheiro e tal, né? Fiz muito isso também. Então, daí nós chegávamos em casa às 4 horas da manhã, eu dormia, né? A alimentação nossa, assim, era muitas vezes, a minha alimentação era um pão com manteiga e chá, sabe? Aquele chá matilhão, né? E eu não tinha relógio, não tinha época, e eu treinava. Daí eu treinava, como estava meio mordido, que tinha sido da equipe de Florianópolis, e daí eu comecei a treinar. Tinha um dia que eu lembro que eu estava rodando,
Eu estava lá, saía dali, estava lá perto de Iguaçu. Eu achei que Nossa, era 3 horas da tarde, não tinha horário, assim, tal coisa. Eu perguntei para a senhora, não, é 1h30 da tarde, 1h30 da tarde, pô, com aquele sol correndo e tal coisa. Daí eu saía dali do Estreito, eu dava a volta pela Universidade Federal, subia no Morro da Cruz e chegava no Estreito do Nome. Nós estávamos treinando para uma meia maratona que chegava no Aderbal. Tu lembra daquela meia maratona que saía sim, sim, e sim, claro. passava na Universidade e chegava no Aderbal? E daí eu fui para a equipe de Joinville. Fui para a equipe de Joinville Me e, e, a, lembro. e a equipe de Joinville nunca tinha ganhado da equipe do Zé, né? Nunca tinha ganhado da equipe de Florianópolis, né? E naquela época eu consegui fazer 1h06 na meia maratona. O Nunes ganhou, o Pompeia ficou em segundo, não, o Celso ficou em segundo e eu consegui ganhar do Pompeia. Daí eu cheguei assim no final, na minha cabeça eu estava indo reto, mas eu estava indo, como é que sem direção, como chega numa maratona, se você chega assim, mas passei a linha Ponto. final, né? Daí nós ganhamos da equipe do Nunes. Daí ele chegou, porque você correu para a equipe de Joinville, mas eu estava dispensado. Eu disse, correu para a equipe de Joinville, agora você vai ter que sair do ginásio. Tá, saí, daí fui embora para Joinville em 82. Daí eu Eu competi me por Joinville, lembro. né? Me lembro Competi por disso, Joinville. pô. Competi Na por época que Joinville. tinha o Paulista, aquela turma lá É, pro Joinville, né? Paulista, o Celso, o Porto, né? O Mafra, o Hilário, o Zafel, o Sim. Lino, né? Laurinho. Coisa. E era a equipe deles. E eu, daí, como eu ponteava, e naquela época eu fiz 1h06, né? Não sei como, mas que eu fiz, treinei pra caramba, assim, treinei assim, muito, muito, cara, assim, ó. Eu saía ali do Estreito, eu passava, dava a volta na universidade aqui e subia o Morro da Cruz e chegava no Estreito de volta, né? Passando pela Ponte Ercílio Luz ainda, né? Passando pela ponte Ciro Luz, né? E treinando de conguinha, você lembra da conguinha que a gente Oh, tirava a biqueira dela ainda para não machucar os dedos, porque os dedos são arrebentados até hoje por causa daquelas conguinhas, né? é verdade. Então, mas hoje tem tênis especiais, né? E coisa assim. A gente não tinha nada disso, né, Geraldo? Né? Se fosse naquela época, né, João? E daí eu fui para Joinville, fiquei um tempo em Joinville, daí em 82 eu voltei para Florianópolis. Daí em Florianópolis eu namorava com a Irene, né? Que hoje é minha esposa, né? Que foi, eu acho que, terceiro lugar na barreira. A primeira barreira que ela fez foi em Lages. E daí Foi. foi terceiro lugar no Epitato em Brusque, né? E daí a gente. Daí o que a gente falou? Que ia casar, tal, coisa assim. Eu lembro que eu tinha. Eu não lembro o nome do professor, Geraldo. É aquele professor que veio do Rio Grande do Sul, que dava aula na Universidade Federal ali. O Birajara Ouro? Exatamente. O Eu Bira? comprei uma televisãozinha dele, daquelas polegadinhas assim, tal. Só tinha aquela televisão. Eu e ele passamos a mão no colchão, salvamos embora para Campos Novos. Na época, o professor Sérgio Silvestrin fez um convite Sim. para mim. E eu estava encerrando a carreira, daí eu disse assim, eu vou lá em Campos Novos ganhar a prova fácil. Cheguei lá, fiquei em sexto lugar. Levei um cacete. Fiquei em sexto lugar. Daí esse professor Sérgio me apresentou para o presidente da fundação, na época, começou com o prefeito, que era o Mansur Elias, né? Tá, daí acertamos para ir para Campos Novos. Fomos para Campos Novos. Isso, só para pontuar, isso em 1983, é isso? 83. Só me permite que um 83. parênteses, João. Daí, Me permite só um parêntese. Aí, nessa fase, você estava praticamente já encerrando a carreira de atleta ou ainda correu um tempo? não, encerrando a carreira. Tanto é que eu fui correr em Campos Novos, que eu falei que eu achava que ganhava a prova. Eu fiquei em sexto lugar, numa prova de 5.000, né? Então, eu vou encerrar minha carreira. E daí, aonde que eu tive o convite do prefeito lá, o professor Sérgio Silvestrin, me apresentou para o prefeito, que era o Mansur Elias, e daí tinha o presidente da fundação, que era da família Jacomel, me convidaram para mim ir para lá. Disse, está aqui o cara, pode ser esse cara. E na época não tinha pista, não tinha nada. Eu cheguei em Sim, Campos Novos, tinha um campo, tinha um campo. Daí, como a cidade é menor, a gente tinha mais acesso. Eu lembro quando eu cheguei na cidade, estava lá o prefeito com um chevetinho velho me esperando na rodoviária para me levar para o hotel, né?
E para a Irene ficava numa casa de um compadre da minha mãe, do meu pai, né? A Irene ficou lá e eu fiquei no hotel. Daí logo acabou o dinheiro do hotel, eu tive que ir para casa dessa pessoa e morar com essa pessoa. E daí mais tarde a gente alugou uma casa, só tinha televisãozinho, um colchãozinho de solteiro, e a gente construiu a vida assim, né, Ederaldo? Mas dois guerreiros, né? Você e a Irene são dois guerreiros, né? E daí, Ederaldo, não tinha pista, não tinha nada. Eu falei com o prefeito, fomos lá em cima, né, sabe onde é que é o estádio hoje? Sim. Passamos uma patrola naquele campo lá e os atletas treinavam naquela pista lá, naquele campo. Daí logo em seguida foi feito o formato da pista, né? E daí foi colocado pedra brita e tal, coisa. Nós treinávamos em cima daquela pedra brita, aquele sapato de prego, assim, uma pedra muito miúda. Isso aí até foi tudo. batida de prego, assim, sim. Mas naquela época, daí, ó, apareceu o James, né? Com 17 anos, correu 5.000 ou 10.000 para 30, né? 10.000. 30 abaixo, não? 30 abaixo. 30 ele correu, ele e um alemãozinho de Blumenau, né? De Concórdia. E daí nessa época a gente conseguiu fazer a pista, tal coisa, né? O professor Nakashi que fez, o professor Nakashi que fez, foi lá e mediu tudo a pista, ele media aquele sapatinho dele, tu lembra desse sapatinho? Sim. Ele não usava treino, ele fazia medida com aquilo ali, né? Aprendi aquilo com ele. Fiz muitos anos aquilo com o igual da Caixa. Muita gente aprendeu com aquela pessoa, Ederaldo, que a gente aprendeu a marcar a pista, aprendeu a ser gente, aprendeu a ser humilde, porque aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, né? Né, João? A gente até se emociona quando se fala nele, né? Mas é verdade. Ele está bem, né? E um dia vamos se encontrar tudo lá, vamos fazer nossa festa lá também. Mas, Ederaldo, assim, ó, daí fizemos a pista, né? E ali já começou Parecer resultado. a destacar alguns atletas. Eu lembro assim, Ederaldo, assim, uma coisa que eu aprendi na vida, que eu aprendi com algumas pessoas quando chegava assim, dizia assim, eu lembro, chegou um baixinho lá, gordinho, tal, coisa assim. Eu queria correr 100 metros. Eu olhei para ele, sim, tal, coisa assim. Mas daí me veio uma imagem, Ederaldo. Eu ia dizer para ele, não, mas tu é gordinho, tu não vai correr 100 metros, tu vai com peso, não sei o quê. Me veio a imagem da história da Márcia Maloc. A Márcia Maloc tem uma história muito bonita. E você sabe qual é a história dela, do bujãozinho, né? Que a gente aprendeu do bujãozinho, né? Tu sabe, tu também ajudou, você e Oscar ajudaram a batizar ela de bujãozinho, né? E o bujãozinho foi para 3 Olimpíadas, foi uma das melhores maratonistas, foi uma coisa assim. E na época, a Márcia Maloc trabalhava de empregada doméstica. Ela trabalhava com uma pessoa do Rio Grande do Sul, ela levantava às 5 horas da manhã, Geraldo. Exatamente. Você sabe a história. O Timar, daí nós brincávamos muito, chegou o bujãozinho, tal coisa. E o bujãozinho foi bem mais além do que nós, né? Muito. E daí eu marquei isso na minha cabeça, que a gente, quando ela chegou, que disse que ia ser maratonista, a gente riu, a maioria riu, né? Na época, tal coisa que ela queria, respeitou a opinião dela, e lá em Campos Novos aconteceu. Daí já veio essa cena na cabeça, quando o Tom Silvestri chegou, professor, eu quero correr 100 metros. O cara baixinho, gordo pra caramba. Mas daí veio aquela imagem. E daí onde que ele foi campeão? O Tom foi um dos primeiros atletas, também começou comigo, foi campeão dos joguinhos, dos 100 metros, dos 200 metros, né? Então, por isso que da vida, Geraldo, a gente não sabe nada. E daí eu fui aprendendo com esse tipo de coisa. A vida vai ensinando a gente. A gente aprendeu com a Márcia Maloc e tal, coisa assim. E daí ali eu montei aquele grupo de Campos Novos. Que era James, Ercílio, depois veio o Vitor Hugo, o Marinho, o Marcos Dudardo, né, e vários outros atletas, Fabrício da Barreira, o cara foi campeão do Mose, o Valmir, o Hélio, aquela turma toda agregou contigo, né? Depois eu fui levando alguns atletas, dando oportunidade para eles, né? Que a gente sabe que o atletismo até hoje é sofrido, mas nós, na época, era muito mais sofrido ainda. Né? Muito. E daí, eu sempre tive, assim,
como é que diz, Ideraldo? Como é que eu poderia dizer assim? A facilidade de aglomerar pessoas junto comigo. Ah, A palavra mais certa seria aglomerar pessoas. exatamente. Eu tocasse num ponto que eu ia levantar. Qual era? Eu ia te perguntar o seguinte: tu falou que tu aglomera, né? Eu ia te perguntar o seguinte: qual era a mágica que tu fazia? Primeiro, para descobrir os talentos que tu descobriu. E segundo, para manter aquele grupo sempre coeso. E aí você falou, né? De agrupar. Então, conta mais um pouco dessa história para gente. Como é que essa técnica de agrupar? Geraldo, eu acredito muito em Deus. Eu acho que se a gente nasce com dom, sabe, para isso, né? A gente nasce, a gente espiritualmente, a gente começa a desenvolver isso, né? Que é do ser humano, que é Sim, de você fazer as coisas e não esperar nada em troca de ninguém, né? Você sabe, você é uma pessoa isso também. E às vezes as pessoas elas tentam te agredir, você só vai dizer assim, ó, é, eu faço e não quero nada em troca. É a melhor frase que a gente pode, que faço hoje 64 anos agora em fevereiro, né? É que eu aprendi com a vida, né? E daí eu tinha essa verdade. habilidade de aglomerar pessoas e tal, e montamos essa equipe maravilhosa. Em 84, Ederaldo, com 8 atletas do Joguinho, que o Joguinho era até 16 anos, nós fomos vice-campeão dos Jogos Abertos, né? Dos Joguinhos. Tu Não, lembra? 84, não, 94, né? 94, 94. Tu 94. lembra disso? Sim. Tu lembra? A Acho que famosa perdemos para Blumenau. frase do Bortolotto, isso ele contou para nós aqui. O dia que eu perder para um juvenil, eu paro de correr. Ele perdeu e parou. Lembra disso? Eu estava falando com o Galdino agora há pouco, e o Galdino, a gente estava lembrando disso aí. A gente perdeu para o Blumenau por 2 pontos. E eu fui com 8 atletas. Eu tinha uma época que eu era qualidade. Eu sempre trabalhei com qualidade, né? Isso. Eu não sei se era errado, de uma forma errada, mas eu sempre tive a oportunidade de aparecer qualidade na minha mão. Depois eu tinha que ter aquele João na vida, que tinha que marcar ponto, que tinha que ajudar para chegar lá no final. Eu lembro na época, Federal, da gente com 8 atletas, a gente levou 12 medalhas de ouro para Campos Novos, né? Sim, Então foi um fenômeno. foi assim a coisa. Daí teve essa história do Bortolotto, que tinha recém chegado da Olimpíada, alguma coisa assim. Aí, João, se eu perder para esse juvenil teu aí, se eu perder para esse juvenil teu aí, eu paro de treinar, vou fazer salto de distância e tal coisa. Pois ele perdeu e ele cumpriu. Ele cumpriu com a palavra, né? Ele perdeu para o E Vitor, daí né? ele perdeu para o Marinho e o Vitor Hugo, né? É, para o O Vitor e Marinho para o começou, Marinho. o Marinho começou contigo também, né, Geraldo? Ele chegou a competir contigo, né? Não, não, ele começou com o Zé Maria. Mas a gente ali tinha um grupo de gurizada, de vez em quando ele estava competindo junto, mas o Marinho também é uma pessoa assim como um filho para a gente, embora ele nunca treinou comigo. Depois treinou com o Jomerson, tá? Mas é como um filho também, uma pessoa queridíssima, né? É uma pessoa assim, daí eu consegui, no caso, a gente conseguiu fazer esse trabalho, né, Geraldo, assim, desse grupo, esse foi a época de Campos Novos, por exemplo, né? Foi um E, trabalho maravilhoso, né? então, eles tinham respeito, tinham coisa, eles sempre respeitavam a arbitragem, uma coisa sempre que eu respeitar as pessoas, eles se davam bem com as outras equipes, né? É verdade. Era uma Principalmente com as coisa. meninas, que eram todos uns namoradores danados, lembra? Eles eram os perigosos, os negão bonitos, os negão saradão, e as menininhas, sabe, e as loirinhas sempre gostam dos negão, né? Então, daí tinha muita loira em Concórdia, e daí dava do que dava, né? Mas a gente fazia as misturas sempre, Ederaldo, que na época em Campos Novos, o professor Nakashi, lá o professor do Concórdia, deu muitas vezes carona pra gente, né? Que a gente ia para Sim, Criciúma, tempo que a gente foi para Criciúma, né? De íamos lá, de de carona com Campos Novos, Concórdia. aquela pista só tinha aquela pista de Robertan, né? Isso. E, tem, pô, eu vi o Valhato contando aquelas histórias dele, mas eu tenho uma história muito mais interessante do que a dele, cara. Ele falou que veio 18 dentro da Kombi, 20. Uma vez, nós viajava 18 dentro de uma Kombi e mais as bagagens, né? Isso é normal, né?
E quando a gente ia para as corridas de rua e tal, coisa assim, chegava lá, aí chegou a Kombi de Campos Novos, daí aquela garotada ganhava tudo, né? Ganhava tudo. Eu lembro que teve guria assim, ó, que a primeira vez que a gente deu x-salada para eles, assim, para eles foi a melhor coisa do mundo, né? Imagina. Hoje eles comentam isso, sobre, eles falam isso, né? E, e viajar apertado. A gente gostava de viajar apertado, que nem sardinha, né? E eu lembro uma É vez, eu verdade. não sei, eu queria que você, não sei se me ajuda a recordar, acho que fui 7 vezes campeão estadual juvenil em seguido, né? Teve Eu uma época. acredito que sim, João. Eu acho que menores e juvenil. Foi uma O sequência assim, menor o menores e juvenil, juvenil. né? É, Daí eu lembro uma vez que nós fomos campeões, acho que pela 7ª vez, nós fomos para duas Kombi Criciúma. Daí eu me chegou em lembro. Lages, estava com uma Kombi. Na 18, 16 numa e 18 na outra. Pegamos tudo para uma Kombi só. Quase 30, quase 40 pessoas dentro do Kombi e mais as Deus, bagagens, Deus. fomos batendo de Laje a Campos Novos. Eu lembro que eu liguei para o prefeito na época, ele não quis dar um outro cara para ir buscar nós, mas tudo bem, né? E a gente conseguiu fazer essa façanha, Geraldo, assim, ó, da Kombi. Daí tinha uma Kombi que estragou no caminho, daí os caras que passavam com o código ainda brincavam com nós, os campeões empurrando uma Kombi para deixar no estacionamento lá, né? Mas era tudo festa, Geraldo, era tudo sim, era tudo assim, é uma coisa fantástica, né? Eu Mas lembro, isso aí forjou o caráter daqueles meninos, né, cara? Isso aí, pô, a gente conhece eles hoje, tem grupos que a gente participa juntos aí. São os caras assim que aprenderam a batalhar pela vida, os caras de caráter, os caras pai de família. Pô, é muito legal isso, né? porque, Geraldo, ó, eu tive uma coisa, eu tenho que crescer muito a minha mulher, sabe por quê? Eu esqueci de criar meus filhos, certo? Né? Eu esqueci de criar meus filhos. Mas a Irene, É, graças a Deus, ela deu toda a educação, deu tudo. Eu me preocupei muito com os atletas, com os filhos dos outros, seria a palavra mais certa, né? nós não somos muito diferentes, não. E daí, você sabe que a sorte ainda que as mulheres aguentaram a gente até hoje, porque a gente foi, elas foram do esporte, mas senão nós já tínhamos dançado, com certeza, né? Ah, com certeza, com certeza. E elas foram muito compreensivas nesse lado, dessa situação, né? E daí, em Campos Novos, daí tinha esse grupo, né, maravilhoso, e daí todo mundo queria para Campos Novos, não tinha dinheiro, não tinha uma bolsa atleta, não tinha nada, eu ia atrás de patrocínio, eu ia coisa assim, sabe? E senão hoje, toda a cidade que eu fui trabalhar, eu consegui aglomerar atletas, praticamente Verdade. a mágica que você falou, com pouco dinheiro e com muito. Às vezes as pessoas que eu falava a forma que eu fazia, as pessoas não acreditavam. Ser campeão dos Jogos Abertos, tricampeão dos Joguinhos Abertos que eu fui, tricampeão dos Jogos Abertos feminino. Então essas coisas assim eu conseguia assim fazer esse tipo de coisa, né? Então eu acho Por essa assim, habilidade que você tem de agrupar e de passar, passar confiança para as pessoas, né, João? Isso é importantíssimo, né? então é uma coisa assim que vem da gente, sabe, Deraldo? Assim, ó, eu vou dar um exemplo para ti. Uma vez, você lembra que Americanas, o pessoal de São Paulo contratava as equipes toda aqui de coisa, e daí eu era encarregado de arrumar um grupo para correr por Americana. Um dia eu e a Elisete pegamos um grupo, Campos Novos e Concórdia. Alugamos um ônibus, a empresa a Americana pagou para nós. Chegaram lá, deram X dinheiro, Geraldo, X dinheiro. Pode perguntar para a Marisete que ela vai confirmar. Minha mulher queria me matar. Eu não tirei nada para mim, cheguei para a rapaziada, botei em cima da mesa, ó. Tem X de dinheiro aqui, ó. Cada um vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Nesse, que era a maior equipe do Brasil. Eu me lembro, me lembro. O doutor Sérgio queria me matar. Queria me matar, assim. Como é que você fez isso comigo? Porque ele nunca levou um atleta da minha equipe, ele nunca conseguiu levar um atleta. Não é que eu aprendia, mas os atletas não queriam. E você sabe como é que funciona São Paulo hoje. São Paulo, eles não Sim. fabricam atleta. Santa Catarina, Paraná, continuam fazendo atleta para eles. Eles pegam os atletas prontos, né? E daí, né, nós tínhamos dificuldade de ir para uma seleção, porque eles pegavam os atletas nossos, tal, coisa assim, Agora, né? agora os atletas estão voltando, sabia disso? Não? Os atletas estão Com voltando agora. certeza.
Então, tinha até essa habilidade dos meus atletas não quererem sair da equipe, Federal, assim, de querer ficar comigo, querer ficar no grupo, né, e coisas assim. E como você estava falando do grupo, olha como é importante. Hoje nós temos um grupo de 36 atletas, dos atletas masculinos de Campos Novos. Eles até tem que, meu sentimento, o James, né, que perdeu a mãe dele na semana passada, né? Foi, né? foi. Então, o sentimento, uma senhora também que ajudou a cuidar desses meninos. Ajudou, ela fazia Sim, comida, ela fazia, chamava tia Nena, sabe assim. E, então, assim, tudo isso marca na vida da gente, desses meninos. sim, Só que hoje, certeza. o maior orgulho nosso, Ederaldo, você que trabalhou com isso, muitos técnicos trabalham com isso, o maior orgulho nosso é de saber que todos esses garotos que passaram na minha mão, graças a Deus, estão todo mundo bem. Tem Sim, advogado, tem policial federal, tem médico, tem dentista, tem verdade. pedreiro, tem encarregado de empresa, mas tudo pessoas dignas, né? Que é a Sim, palavra mais bacana que tem, sabe? E exatamente. tanto então, o Sub ainda na semana passada, assim, o Vitor Hugo ainda assumiu lá um posto lá em Garopaba. Garopaba, assim, né? Então, acho que tudo isso, daí a gente vai lá no final, a gente começa a parar e pensar, né? Que a gente fez alguma coisa boa e que essa coisa boa hoje, assim, né? E a gente todo ano faz um encontro deles lá em Campo Novo, Geraldo. Esse ano não deu, né? Por causa dessa situação. Mas daí Esse teve ano eu quero ir, hein? se Deus quiser, eu tenho um que o mais simples e humilde de todos, né? Ele teve uma grande ideia de fazer assim um Natal solidário para as crianças dos bairros pobres. E faz 2 anos que nós fazemos. Esse ano a gente arrecadou do grupo ali nosso 2.000 e poucos reais. E daí é dividido, Nossa, compro bombom, compro uma cesta básica, compro alguma coisa e levo para essas crianças. Eles vão nos bairros dividir, já conhecem mais ou menos as pessoas, né? sim, E todo mundo ajudou e todo mundo assim. Isso que é valores, Geraldo. Como é que diz? O Brasil, as pessoas estão perdendo os valores. E nós, verdade. tem muitos técnicos aí que, Margit, muitos amigos meus, que têm valores. E hoje está Sim. tão difícil da gente aplicar esses valores, que é o E como primeiro, tá? primeiro de tudo, o ser humano, né? Por mais que a pessoa te agrida, daí você vai lá, abraça ele assim, ó, né? E pede luz para ele. E você faz isso, você sabe que a gente faz isso, né? Então, acho que o grupo de Campos Novos foi assim, em 90, vamos continuar em Campos Novos por enquanto ainda. Daí aonde, tu vê, ó, em 90, em 84, né? Nós tivemos o 94. Campeonato Brasileiro. 94. 94, eu estou confundindo 94. 94 nós tivemos o Campeonato Brasileiro, que foi a única vez que teve um Campeonato Brasileiro juvenil em Santa Catarina, eu acho que de porte de brasileiro, né? Não, foi o único Foi campeonato o único, brasileiro né? juvenil, adulto, isso aí só foi o primeiro e único. Eu lembro, Ederaldo, quando o prefeito lá era o professor o Atos Atos de Almeida Lopes. Lopes. Tinha a mulher dele que é falecida, pessoa maravilhosa, né? Perfeito, perfeito. Quando ele chegou assim, disse assim, ele gostava tanto de esporte, né, cara? Ele chegava assim, ó, João, nós vamos trazer o campeonato brasileiro. Eu botei a mão na cabeça, meu Deus, você tá louco, cara? Num frio desse. Era o meio de julho. E daí Foi, foi. o Jéssica aceitou e foi ó, se você andar, você mesmo que anda aí com o pessoal, foi um dos melhores campeonatos brasileiros. Nós podemos dizer de coração, né, Geraldo? Assim, ó, Sim, com certeza. O pessoal até hoje comenta duas coisas, né? O carinho e a receptividade que teve em Campos Novos e a comida, né? O pessoal fala até hoje da comida, que a mulher do prefeito, que eu esqueci o nome dela agora, uma pessoa maravilhosa, Dona Lilete, ajuda, Lilete. ele ajudando a servir um por um, sabe? Aquela coisa assim que o pessoal se sentiu em casa, né? Apesar do frio, que foi um frio danado, né, João? Mas foi um campeonato maravilhoso e que marcou época, né? Marcou época. E outra coisa, Geraldo, que participou hoje foi atletas olímpicos, lá, André Domingos, Sanderlei, Sim, participaram desse campeonato lá, lá em Campos Novos. E sim, com certeza. eu lembro que era uma noite muito fria. Eu fiquei com o carro da prefeitura a noite inteira, Geraldo, esperando os horários das pessoas que chegavam na rodoviária para levar para o alojamento, para levar para o hotel. O hotel só tem um É, hotel, né? Tinha um hotel na cidade, né? Você estava cheio.
Agora tem os 3, na época tinha um só. Agora tem mais. Mas daí, assim, você vê aquelas pessoas, daí, assim, eles nunca viram tanto crioulo na cidade, né? Ficaram meio assustados, né? Mas daí, eu lembro disso, isso é verdadeiro. Mas daí teve gente que levava coberta, que era um mês frio, um mês de julho, mês Foi. muito Campos Novos. Levava coberta, levava os atletas para dormir em casa, Geraldo. E é Me isso que nós lembro. estamos. É isso que o mundo, não vou dizer o Brasil está precisando, é isso que o mundo precisa, Geraldo, a gente se abraçar e olhar para o ser humano que está ao lado, cara, assim. E eles fizeram isso, né? E a dona Eliette, cada vez, a Eliette, ela, ela, Milete. ela, o café da manhã era café dos 5 estrelas. Na época ainda Nossa, tinha Parmalat lá, né? Que a gente conseguiu doações com a ali, Parmalat. ali Muitos ao caras lado da igreja, né? Ao lado da igreja, né? lá da igreja, né, Deraldo? Assim, ó, à noite a gente se encontrava lá, os técnicos, os professores, lá tinha acho que era vice-prefeito Montavani, né? Os Sim, caras assim. Daí hoje o Paulo Barriga, o João Paulo, esses caras, eles falam muito bem de Campos Novos. Ó, João, foi o melhor campeonato brasileiro. Nós como é que é o somos nome do bar lá? Ilha, né? Como é que era? Que a turma se encontrava lá, beber na vinho, ilha, vinho na ilha, na ilha. colonial, ilha, É. né? Muito bom, E muito bom. daí, de vez em quando, a gente não pode falar a palavra, a gente comia algumas comidas, né, tradicional lá, exóticas, né, e coisas assim, né, da região, né? Então, e era só na base. O João Paulo, até hoje ele fala, Barriga até hoje ele fala. Então, essa foi como é que diz, a minha estadia em Campos Novos, né? Aí, que ano que tu saiu de Campos Novos, João? E foi para onde? 2001. Foi Dois, para... fui para Camboriú, Camboriú. Daí em Camboriú não tive muito espaço, tal, coisa assim. Não tinha muito espaço, não é que tive muito espaço. Cheguei a ser secretário de esporte, mas não é o meu hobby. Não é o meu hobby. Né? Ser Sim, secretário não é o meu hobby. É, sentar atrás de uma cadeira, alguma coisa, uma coisa que eu nunca tive uma ambição de ser, de ser, como é que diz? Então, e eu tive a oportunidade de ser secretário, na época o secretário Lucien me convidou, deu um problema com o rapaz que estava na secretaria, eu assumi para a coisa. E é onde que nós criamos os Jogos Escolares de Campos Novos, eu e o professor Sérgio, mais a Irene e mais uns outros 4 professores. A hora que eu levei a ideia dos Jogos Escolares de Camboriú, todo mundo achou que era uma loucura, né? E deu certo, Geraldo, deu certo esses jogos que tem até hoje, feito por lei, como foi feito em é o Blumenau. Jeca, né, que eles chamam? Jeca, né? Não, GECAM, GECAM, GECAM. Jecan, É. Jecan. Daí a gente usou, com esse professor que a gente fez os jogos, como era Camboriú e coisa, a gente usou quase a mesma coisa. Lá em Campos Novos também é GECAM. Só que daí achei o GECAM de Jogos Estudantis de Camboriú, e lá os Jogos Estudantis de Campos Novos. A gente usou Sim, praticamente sim. as mesmas Sigla. cifras, né? No caso assim de coisa. Então, e ficou na história de Camboriú. Deixei uma marca em Camboriú. Daí um dia eu vou lá em Brusque e o Ciro Rossi nunca gostou muito de esporte. E um dia eu estava lá fazendo a minha faculdade, que eu vou entrar agora. Eu comecei a fazer a minha faculdade com 45 anos, acabei com 49 Sim, anos, né? sim. né? E daí eu ia todo dia para Brusque e voltava. Eu tinha um Fusquinha velho, 1.300, ficava sem gasolina muitas vezes. Mas o Mozo mesmo me escorria, o pessoal de Itajaí que estudava, que eu incentivei para estudar, também fazer a faculdade, me socorreram muitas vezes, né? E daí um dia eu estava lá na faculdade, vi aquela pista do SESI ali e tal coisa. Eu estava meio assim, parado por dentro do atletismo, né, de mim, sabe? Assim, eu tinha estacionado. E daí eu olhava aquela pista, e daí um dia eu vi uma menina correndo lá, que foi a Bruna, correndo no jogo escolar. Eu estava assim no SESI, assim, sentado, e eu vi aquela menina correndo. E aquilo Bruna me Esser chamou, Rocha. daí chamou muita atenção, sabe, daquela coisa. Daí eu levei o meu currículo lá na prefeitura para a Fundação do Brusque. Esporte. Cheguei lá, o secretário nem me atendeu, tal coisa.
Daí alguém já me conhecia, o cara não deu nem muita bola no meu currículo, sabe assim? De repente veio alguém correndo atrás na escada de mim, ô professor, o secretário quer falar com o senhor. Quando alguém chegou lá e disse, ó, você vai deixar o cara aí, um cara que já trabalhou muitos anos com atletismo, tu vai deixar aqui, tá querendo trabalhar, tal coisa. E aí ali começou meu ciclo em Brusque, né? Mas então acho que é uma coisa assim, voltar um pouquinho que eu tinha esquecido de Campos Novos. O Morastone e o Valiato faziam uma corrida de timbó ali, tinha um circuito de timbó, de corrida, você lembra? Sim, sim, sim. Nós ia de caçamba, pode perguntar para os atletas, nós ia de caçamba, cara, de caçamba, vinha de caçamba, eles Que vinham debaixo de loucura. uma lona. Eu De lembro que Campos Novos a Timbó de debaixo, caçamba. tipo sem terra, sabe? Assim, nada contra sem terra, mas tipo sem terra. Eu lembro que o Marinho chegou assim, o negão tava branco, assim, suado, debaixo daquela zona lá, sabe assim, sabe? A gente conversando ali, coisa assim. E era tudo assim, né, cara? Tudo assim. Eu lembro que no último Jogos Abertos deu um problema, as prefeituras, sabe como é que é? Eles já cortam o primeiro jogo, corta esporte, saúde, Ah, educação, sim. se dava uma coisa. Sempre, né? Sempre. E na época eu tive uma briga legal com o Atos, né? Assim, no sentido para manter o atletismo e eu adiantei, como é que diz assim, adiantei as coisas e daí ele disse, calma, João, calma, que calma nada, tal coisa. Adiantei as coisas, daí ele não queriam participar mais dos Jogos Abertos de Rio do Sul. Daí a gente foi de caçamba para Rio do Sul, né? Foi de caçamba e fomos de caçamba e daí pegava carona para poder ir para a pista, né? Meu Deus. E daí, Deraldo, assim, ó, naquele ano perdi meu pai também, sabe, assim, e daí, né, deu uns erros no rezamento, tu lembra dos erros que deu no rezamento, Sim, sim. né? Pô, também os caras viajando de caçamba não pode chegar inteiro, né? Daí tá, a gente tinha ganhado a medalha, não foi culpa tua, mas foi assim um ponto de que até hoje assim, mas tudo bem, né? É, 95, só para lembrar, eu era só o locutor, eu não mandava nada, eu era só o locutor. daí eu disse assim, apareceu algumas coisas que aparece, sabe, que aparece meio estranha e tal, coisa assim, apareceu câmera, que o atleta passou no setor, que não sei o quê, não sei o quê. Eu nunca fui fazer de conta de fazer encrenca e tal coisa. Eu sei que eu ainda peguei 100 pila para tirar dinheiro do bolso do meu, cara. A Irene brigava comigo que a gente já não ganhava bem, que eu só investia no atletismo e tal coisa. Tirei, protestei e perdi meus 100 reais, que era meu, né? Mas não adiantou. Então, mas ali que começou ali, né? Os piados tinham Marinho, tinham Vitor Hugo, tal coisa. Eles tinham recém-chegado, acho que do Sul-Americano, acho. Sim, voltar do Sul-Americano direto para os Jogos Abertos. Eu não 95, sei, Rio não do sei se Sul. me ajuda a recordar que estava para mudar uma troca ali, que não precisava mais de setor, alguma coisa assim. Foi um errinho que deu dizer que estava para mudar essa regra aí, não mudou, tal, coisa assim. Mas tudo bem. Isso faz parte, né, Geraldo? Sim, tem E, que ter história e, a, boa e e, a ruim gente, para contar, né? e a gente veio de caçamba, cara. De caçamba deixou nós lá, e daí a gente ia de carona e tal, coisa assim. Eu acho que ainda nós levamos várias medalhas para Campos Novos ainda, cara. Sim, sim, ganharam Né? bastante medalha. Então, acho que Campos Novos, a gente praticamente encerra o ciclo aí, mas então, É antes a já tua de encerrar, terra natal, né, João? Tu é nascido em Campos Novos, no Espinilho, terra de pistoleiro, né? E daí é né? onde que, às vezes a gente até desconfia, assim, por exemplo, tinha o cartório lá, o pai deixava nascer 5, nós somos só 14 irmãos, né? Tudo legal, né? Deixava nascer os 5, deixava nascer 5 primeiro, e daí ia lá no cartório registrar os 5. De repente, Era pode ser registrado tudo no mesmo dia. para aproveitar a viagem. De repente, teria até algum erro como é que de registro, alguma coisa. De repente, para mim ter 64 esse mês, mas de repente eu posso ter até mais do que 64. Né? É Isso faz possível, parte. é Eu lembro possível. assim, Geraldo, assim, hoje eu detesto fazer mudança, cara. Detesto fazer mudança. E meu pai trabalhou de boia filho, você já sabe um pouco da história ali, mas eu vou voltar um Sim, pouquinho. sim. Trabalhava de boia fria, e eu também trabalhei de boia fria, né? E daí, eu lembro assim que ele ia para a cidade, Geraldo, assim,
e de repente ele voltava, ó, amanhã nós vamos para tal lugar lá, para outra fazenda. Botava todos os negrinhos em cima de uma carroça e as colchãozinhos ali, que era colchão na época assim, era De palha? as camas de madeira, o colchão era feito de palha de milho, né? Deixa eu te contar uma história. A minha mãe veio cama doida. Dormi em colchão de palha também. Eu dormi em colchão de palha. A gente dormia no colchão de palha e daí do dia assim, fazia xixi na cama. Daí um dia a mãe botou o colchão de palha na cerca. E as vacas não foram lá, não comeram o colchão. Ficamos sem o colchão, cara. Ficamos sem o colchão para dormir à noite, cara. Daí tinha pelego. A mãe botava os pelegos, assim, que era quente, né? Assim, botava, dormia naquela cama, assim, né? Mas a história é verídica, sabe? Assim. Daí a minha mãe, daí assim, o meu pai chegava, vamos para essa fazenda. Não tava, como é que é? Montava tudo dentro de uma carroça e ia para lá. Vai lá. Pedia mal a pena fazer o nome e, estudou que chega, agora vai trabalhar. Naquela época, não tinha trator, não tinha nada, era tudo na enxada, Ederaldo, era tudo na enxada, sim, assim, sabe? Assim, no braço. Eu lembro que a minha mãe comprava aquele rolo de pano, eles falavam rolo de fazenda, né? Sim. E daí fazia aquelas meias calças hoje, que é tipo um bermudão, com supersório, né? Aquela supersório que segurava, né? Nem cinto não era, sim. Daí comprava, fazia para todo mundo igual. Daí a gente ia para a escola, assim, o irmão mais velho ia na frente e os outros iam tudo atrás, tipo bugre, né? Se um desviasse do buraco da frente não vinha, o outro caía dentro do buraco, né? E a gente ia no Espinilho ali, onde a gente nasceu, a gente caminhava praticamente 10 quilômetros, cara, todo dia para ir para a escola, né? Naquela jada, assim, uma jada assim, mais ou menos assim, jada quebrar grama, se pisar e quebrar grama, né? Daí a professora era muito brava, sabe? A professora era muito brava. Eu lembro que a gente aprontava muito, piá apronta, né, cara? Piá é bicho, né? Bicho terrível. Daí ela deixava nós de recreio, Deraldo, com 2 bíblias assim seguradas, de joelho em cima do grão de milho, cara. Quando você acabava coisa assim, ó. Hoje, se você fazer isso, cara, meu Deus, é cadeia na hora, né? Isso é tortura, né? Você saía lá dos grãos de milho, do grão de feijão inclinado no joelho, cara. Mas era bacana, tinha aquela que a gente levava na mão, assim, aquela palma, não sei das quantas lá. Palmatória. Doía pra caramba, Ederaldo. Mas isso foi coisas que ajudou a gente ser, eu não sei, pode ser que eu esteja falando alguma besteira, mas ajudou a gente ser gente, se respeitar os outros, valorizar os outros. Mas era a forma que tinha de educar, né, Ederaldo? A gente não pode falar mais de dizer era o jeito, né, da época. Era uma forma errada ou não, né, Ederaldo? Era uma forma que tinha de educação, né? Naquela época, o professor era professor. Hoje, no interior, tem cidade ainda que o professor é professor. Hoje, o professor não é nada, o professor é mais um. Não existe mais aquele respeito, né? Não. A cultura nossa brasileira, né, Ederaldo? Então, eu acho que isso é o ciclo que praticamente encerra em Campos Novos. Eu quero fazer um agradecimento a todos os meus atletas, todas as pessoas que me ajudaram, em nome da tia Nena, que fez muita comida para essa gurizada e tal, coisa assim, ajudou muito, né? E agora vamos para outra etapa, né? Brusque. Pois é, Brusque tem uma característica assim, em Campos Novos, o 90% da equipe do João era de masculino. E em Brusque foi o contrário, né, João? Você criou uma grande equipe feminina. Conta para nós se desenrolar, hein? Meu Deus do céu, cara. É magias, e quer dizer, como é que diz? Ter uma liderança de aglomeração de pessoas, né? Foi uma experiência nova trabalhar com mulher, né? Existe mais fofoquinha, tal coisa assim, mais uma fofoquinha sadia, né? Fofocão, né? Elas são muito encrenqueiras, mas eu adorava trabalhar com elas também. Trabalhar com mulher, ela é muito mais fiel a você, né? Não vou dizer que meus atletas não eram fiel, mas ela é muito mais parceira, ela é muito mais...
E os homens não, os homens lá eu trabalhava, eles cantavam, quando chegavam na pista, eles cantavam aquela música lá, Dá-lhe um Miguel, lá, uma coisa assim, e eu dizia não, é assim, assim não. Hoje é diferente, hoje você tem que discutir Ah, os porquê, né? Eu não, exatamente. era só eu, pronto, e deu, você vai fazer isso. E hoje tem muito atleta ainda que se o cara mandar o cara subir num poste, ele não pergunta, ele não questiona o técnico por que tem que subir no poste, né? Eu acho que Verdade. ele deve questionar e saber o porquê, não querer saber mais do que. Mas deve saber qual é o fundamento de eu subir num poste. Sim, Né? sim. Então, a gente tinha esse ditado, assim, mas com as mulheres, eu trabalhei com grandes pessoas, pessoas maravilhosas. A Sônia, que me ajudou a montar a equipe de Brusque, né? A Sônia, daí já tinha aquelas meninas ali, a Bruna, a Sabrina, várias meninas. Desde a minha primeira Olesk, que eu fui eu já, eu já consegui 5 medalhas de ouro, né? Primeiro Olesk, isso no primeiro ano de Sim. trabalho. Né? Onde que apareceu a Bruna, tinha a Simone, que ganhava tudo na época. Tudo, 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 tudo. A Bruna já na eliminatória bateu o recorde do 400 e bateu o recorde no 800 Exatamente. naquele ano, né? E a Sabrina ficou Exatamente. terceira. E daí, na época, a Brusco me dava muito apoio. Eu cheguei e disse para o Luciano, como é que é o Adriano? Só, Adriano, eu tenho umas meninas lá que quer ganhar o LESC, tal, coisa assim, eu posso ser dessas meninas, né? Daí o Adriano disse, João, já tenho atleta sobrando nessas provas, tal coisa. Daí eu disse para ele, mas essa menina vai ganhar 800 e vai ganhar 800 e vai ganhar o 400 e vai bater recorde. Não, mas eu já tinha a Simone, que é uma excelente atleta, que era forte na Sim. época, que é forte, continua sendo forte, né? É um excelente atleta também. Daí foi lá, ela ganhou as duas provas da Simone, o 800 e o 400. Não, 800 e 1.500. não, 1.500 não, acho que o 1.500 a Simone ganhou, acho que a Sabrina ficou em segundo. Ela ganhou, ela ganhou 800 e 400 da Bruna, né? Ganhou 800 e 400. Foi. A Bruna foi. Isso, o primeiro ano já a gente já conseguiu uma menina nos 100 metros, com o terceiro, o segundo, uma menina no barreira que pulava a barreira, que não tinha barreira em Brusque, né? E a gente já fomos lá. Eu sei que já vi uma grande façanha, né, Ederaldo, assim, Sim. dessas meninas, né? E então acho que ali começou o Brusque trabalhar com mulher é maravilhoso. Mulher é uma bênção na vida da, a mulher. Eu acho que se a gente fosse um terço das mulheres, cara, do que elas são guerreiras, a gente seria tudo melhor. A mulher ela não acreditou na força que ela tem ainda, né? É complicado, mas O elas homem, estão, aos pouquinhos elas estão chegando. né? Então eu acho assim que a gente tem que valorizar muito esse sentido dessas coisas. E eu aprendi viver com essas pessoas, né? Viver com essas pessoas, né? E daí, Geraldo, foi 4, assim, vivi com essas pessoas. E daí, Geraldo, assim, começou a minha carreira em Brusque, né? Começou a minha carreira em Brusque. Daí eu comecei a gostar das mulheres, comecei a trabalhar com mulheres, né? E, hoje eu sou um cara abençoado, que eu viajei com essas meninas para baixo e para cima, de carro, de coisa. Nunca tive um problema hoje eu não faria mais, Beraldo, sinceramente, de viajar com meninas sem autorização do pai, sem, sem, né? Porque hoje existem muitos cuidados, a gente tem que ter muito cuidados, né? Como é que é? Sim. A coisa anda muito cheia de maldade. E a É. gente sempre Infelizmente. trabalhou sem maldade nenhuma, sem malícia nenhuma. Eu nunca fiz assédio de atleta, nunca vi alguém falar que eu fiz alguma assédio de atleta, de coisa, uma coisa que sim, que sempre tratei elas como minhas filhas. E eu trabalhei aí em Brusque, eu trabalhei uma base muito boa, muito boa. E montou grandes equipes, né, João? E Montou equipes maravilhosas, né? pouco dinheiro, mas depois eu vou te montar como é que eu montava essas equipes, né? Mas voltar assim, você lembra, Geraldo, que aquela vez que Busques cresceu como é que se diz assim,
de confirmar lá nas provas, coisa que... Foi um problema no sistema lá, né? Que problema no não sistema, chegou, uma coisa tal, assim. coisa... daí acharam que... Daí eu estava lá conversando no corredor, lá com você, eu chorei 2, 3 dias, não por mim, por causa dos atletas. Eu saí dali, cara, fui lá debaixo de uma árvore do ginásio, chorei um monte, e eu tinha que pensar como é que eu ia chegar e dizer em casa para o pai desses atletas que não ia entender a situação, né? Eu chorava e pedia a Deus, e Deus me deu uma iluminação, e deu, graças a Deus, tudo bem. Eu lembro assim, não vamos citar nomes, né? Mas não sei se você recorda que eu estava lá conversando com você estava me consolando, e alguém passou por nós assim e disse assim, ó, estão querendo ajeitar na calada da noite. Isso na época me machucou bastante, sabe assim. Eu me lembro disso, me lembro. E que nós nunca fizemos isso, Deraldo, e nunca vamos fazer. Ainda É, partindo de eu e Deraldo. Sempre, nunca, né? Jamais, né? como você está tocando a federação hoje, transparente, coisa, eu me sinto orgulhoso de fazer parte do conselho, estou fazendo pouca, como é que diz, participando pouco, mas esse ano, se Deus quiser, eu quero participar mais. E isso machuca, sabe, Ederaldo? Mas eu sempre deixo na mão de Deus que um dia, e não vale a pena a gente citar nomes, não vale coisa Não, assim, não. mas assim, ó, a gente sim estava lá, você me consolando, dizendo, pô, você sabia da onde é a realidade? Eu não ia ganhar os Jogos Abertos. Eu não ia ganhar Jogos Abertos. Eu acho que não ia ficar nem em terceiro. Mas aquele ano nós perdemos, acho, no mínimo 5 medalhas de ouro, eu acho, quase. Né? Por aí, por aí. E, e deu o que deu, né? A gente conseguiu superar isso, né? A pessoa foi muito feliz na colocação dela, né? E coisa assim. Mas a vida segue. Não, Eu se penso você assim, quer, ó, quem mal não faz, mal com não certeza. pensa, né? Lideraldo, eu como não ter assim, e daí Brusque foi isso aí. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, menina Bruna, Sabrina. Eu criei do jeito que era para criar. Eu dormia em Brusque, daí tinha como é que o pessoal Delmar ali, o pessoal assim foi muito bacana. Eles tinham lá o alojamento só para os técnicos. Eu sempre dormi junto com os atletas, né, o masculino. E quando as meninas, ele sempre botava as meninas no lado para mim poder, quando bater na parede, ó, tá na hora de dormir, tá na hora de fazer isso, né? É verdade. Que mulher é mais, como é que diz, Barulhentas, mais, barulhentas. sempre corre mais de gelo, né? Mais rápido, né? Então a gente sempre dá olho, né? Então eu tinha ciúme delas, eu tinha ciúme, muito ciúme, assim, ciúme sadio, né? Então acho que umas coisas assim que, que ajuda bastante, né? A gente, né? A gente ajuda bastante, sabe, Ederaldo, assim, nesse sentido, né? E, e eu aprendi muito ali, ó. Uma Mônica, uma Mariana, uma Cris, uma Silvana, uma Silvana não, uma Cris, Tilailce, fugiu o nome dela, dos 100 metros lá. a Sally, Não, aquela que ganhou os 100 metros, como é que é o nome dela? Fernanda. Fernanda, né? De pessoas que eram lá do Nordeste, que eram pessoas simples. Eu lembro que o dinheirinho que ela ganhava ali, ela contou uma história que foi lá e fez uma casinha para a mãe dela, que era rebocada a barro. Eu tenho a foto até hoje que ela mandou. Mas foi a maior satisfação para mim, né? A Cris, a Mônica, a Mariana do Martelo, a Eliane do salto de distância. Sim. Tu tinha uma Nossa, meia seleção brasileira lá, né? eu tinha uma seleção brasileira na mão, com pouco dinheiro, com mais na amizade, com mais no carinho que elas tinham comigo. Hoje, se eu fazer uma equipe de novo e dizer para ela, estou em tal lugar, eu quero, né? Elas vêm. Elas vêm, nunca sacanei um atleta, nunca fiquei devendo nada para um atleta, né? Então, acho que isso que eu consegui, mas em primeiro lugar, como ser humano e amizade com elas. Honestidade. Quando eu acertava alguma coisa, você nunca deve acertar assim, a prefeitura, assim, chegar assim, ó,
eu vou te dar isso. Não, prefeitura, você nunca pode prometer que você vai dar. Você diz, ó, acerto, isso. De repente, amanhã ele resolve cortar a bolsa, né? Hoje tem poucas prefeituras que fazem um trabalho maravilhoso, que não corta a bolsa, que valoriza o atleta, é que a prefeitura de São José, né? Tudo com isso que aconteceu, ela pagou a bolsa dos atletas em dias, de coisas assim, ó. Isso tem valores, Geraldo, né? Eu lembro que no último ano que eu tive em Brusque, os caras cortaram a bolsa, que cortaram coisa assim. Mas eu, como um cara que penso bastante, assim, eu tinha dificuldade de escrever, sabe, Geraldo? Tinha dificuldade de escrever. Mas a minha cabeça é o computador, daí eu tive que me adaptar com a minha deficiência que eu tenho de escrever, eu tive que adaptar na minha cabeça. Daí eu tinha um patrocinador, eu dizia assim, no último ano, faltava 3 meses para os Jogos Abertos, eu cheguei e disse para as meninas, ó, eles cortaram a bolsa, não vão receber mais, tal coisa. Daí eu já fui guardando o dinheiro do patrocinador, disse, ó, tem esse aqui de dinheiro. Eu vou baixar um pouquinho da Simone, baixar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e paguei todas as bolsas delas. E eu tenho certeza que muitas meninas dessas, que talvez nem precisavam da bolsa, elas vinham competir pelo carinho que a gente tinha. A Mônica fez um lance uma vez assim, uma Mônica e mais outra. A Mônica, só para o nosso pessoal saber, a Mônica Freitas, né, de salto e altura, né? De salto e altura, que é natural de Chapecó, né? Sim, sim. Estou muitos anos para o Blumenau também, né? Sim. E daí eu cheguei assim, para você ter uma ideia, cheguei assim e disse assim, ó, Mônica, tem esse... Ela chegou e disse, não, João, esse ano o São Paulo está pagando direitinho, eu vou só querer R$300, eu ia dar R$600 de bolsa para ela. Eu digo, você pega o outro R$300, tu dá para aqueles que não precisam, divide para aqueles que estão iniciando. Né? Legal, bonito gesto. Né? Vinha o dinheiro na bolsa dela, ela pegava todo mês, passava esse dinheiro para mim dar para aquelas crianças que, né? Então, pô, eu aprendi com essas meninas, só que tenho que agradecer elas, em nome da Mônica, da Simone, da Sônia, eu quero só agradecer esse povo. Foi um aprendizado muito ano. No último ano ali dos Jogos Abertos, aí de lá, já estavam tudo sem equipe, sem nada. Falei, o Calu ligou para mim, João, tá, faz assim, dá. A palavra mais certa, eu fiz esse agrupamento, catei pessoas, no bom sentido assim, né? Catei as meninas, vamos fazer isso, vamos lá. A gente ainda conseguiu chegar bem nos Jogos Abertos, né? Então... 2017 foi o teu último ano, né? Foi minha última participação e coisa assim, né? E daí encerrei, não sabe, a gente não sabe, né? Essa água a gente nunca pode dizer que não vai jamais... O que eu ia te dizer, te perguntar, tá na hora de voltar, né? Tá na hora de mostrar a cara de novo, né? Eu tenho vontade, sabe, Deraldo, assim, estou em vontade, assim, né? Porque agora, graças a Deus, sempre tive bem comigo. Você estando bem com você está bem com as pessoas. Claro. Isso é fundamental, né? Então acho que é por aí o caminho. E daí, Deraldo, eu vou voltar um pouquinho na faculdade. Daí, na faculdade, essa faculdade em Brusque, conta para nós esse tempo de João Universitário. Porque às vezes tinha algumas pessoas chegavam e diziam para mim, João, vai fazer faculdade? Vou fazer faculdade para quê? Se eu estou acontecendo isso. Mas eu sofri muito, Deraldo, assim, quando escutava, às vezes, alguns técnicos, algumas pessoas chegarem e dizer, o cara nem é formado, como é que ele vai saber de atletismo? Vai estourar atleta, vai fazer aquilo, né? O tempo, ele dá a resposta. O tempo, ele ensina. O tempo, ele ensina o ser humano a reconhecer. Tudo ao tempo, sabe, Geraldo? Eu aguentava firme, aguentava assim, né? E às vezes até questionava, fazer faculdade para quê, né? Então tá. Mas o que acontece? Eu deixei de pegar muitas vezes seleções escolares, porque tinha uma época que sem CREF eu não podia ir. Verdade. Eu sempre, todos esses anos que eu trabalhei em Campos Novos, eu sempre cedi atletas, a maioria dos atletas era de Campos Novos, nas seleções. Né? Sim. Aí o João não ia?
daí eu não ia, ou coisa assim. Eu lembro uma vez, eu fui convocado para o Mundial em 94, não, é 94, em Portugal, mas isso foi uma ordem do presidente da Confederação Brasileira em reconhecimento ao meu trabalho. Eu lembro que teve alguns técnicos de Santa Catarina que ficaram bravos. Ah, como é que eu vou levar um cara? Eu só tenho a carteirinha regional de técnico, só tenho a carteirinha de regional, né? E daí? Eu só tenho essa carteirinha, eu não podia ser técnico de uma seleção nível mundial, né? Sim. Mas eu fui convocado assim mesmo. E você viver no meio daquele ninho de pessoas boas que tem em São Paulo, aqueles técnicos, não é fácil. Eu consegui viver no meio dessas pessoas e hoje praticamente eu tenho amizade e respeito com todos eles, com o Nélio, com o João Paulo, com coisas assim. Eles são cobras criadas, mas eles sempre me respeitaram como ser humano, né? Mas eu adquiri esse respeito, né? Eu adquiri esse respeito. Então Foi do trabalho, né? eu acho que 2 vezes mundial, eu acho que 8 vezes sul-americano, né? Teve uma época que eu estava tão de sorte, Eduardo, que eu fui para o mundial. Daí eu fui para Venezuela e fui para o Sul-Americano no Sul-Americano, acho que na Argentina, alguma coisa assim, né? Aonde que deu aqueles probleminha lá de discutir, com alguns atletas e coisas assim. E, e, e graças a Deus foi assim. Eu tinha que aguentar, assim, sabe, Deraldo, assim, aguentar firme você sabe, a gente conversou muitas Sim. vezes, Oh, você foi um cara que me aconselhou, dizia, João, não, é assim mesmo, as pessoas vão tirar pedra no telhado da rede, não vão tirar da gente, nunca, tudo. E é assim, e eu fui calado, 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 e né, não tenho mágoa nenhuma, Deraldo. Se você perguntasse assim, eu tenho mágoa, não. O tempo. O tempo é a melhor coisa que tem. Né? O tempo ele vai mostrar tudo para você que, que, que você é. E de repente, se você não usar o tempo, em um segundo, você vai estragar todo esse tempo que tu lutou na vida. Né? Então, é de repente, verdade. tu pode jogar fora. Né? Então, assim, essa semana eu vi uma coisa de algum atleta assim, eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei assim, botei a mão na minha cabeça e disse assim, nós estamos no fim do mundo, cara, assim, né? Eu Chegar a sei do esse que estás ponto, falando. meu Deus, Infelizmente, a gente não pode falar aqui, mas eu sei do que estás falando. estava falando com o Galdino agora, disse assim, a minha cabeça não está preparada para esse tipo de coisa, não tá mesmo, assim, sabe, assim. Não vamos fazer crítica, porque não, quem somos nós para ajudar os outros, né? Não, não. Mas, Ederaldo, e daí na faculdade, eu teve assim, ó, eu tenho, como é que diz, como é que se diz a palavra mais certa? Eu sou travado, eu não escrevo na frente das pessoas. Eu esqueço muitas palavras, escrevo muita coisa. Então, nas provas de assinalar, de coisa assim, objetiva, eu sem problema nenhuma, né? Eu tinha problema nas provas de escrever, tinha que escrever textos, essas coisas todas, né? Sim, sim. E daí eu tinha essa dificuldade, eu tive que entrar com 2 professores, eu tive que ir no Ministério, como é que é, juridicamente, para mim poder fazer as provas escritas, né? No caso, a oral, né? Então, eu tive essa dificuldade na faculdade, coisa assim, e fiz a minha faculdade com 49 anos, né? Eu tive essa dificuldade, sabe, Adelaldo? Desse Sim, isso faz parte, né? dessa escrita e tal, coisa assim. Mas eu já fiz 2 pós-graduação, né? Consegui lutar, cara, assim. Eu primeiro fui dar o estudo para meus filhos, para minha coisa, e daí eu consegui fazer minha faculdade. Eu fiz minha faculdade, me formei com 49 anos, né? E mas a faculdade assim ela veio só somar assim, agregar algumas coisas, mas eu Sim, continuo sim. dizendo assim que a prática ela ainda é muito importante, né? Eu acho assim, Só até é, o né? professor fez uma pergunta para mim. Eu acho que a prática hoje ainda não dá para dizer que é meio a meio, não. A prática hoje, né? Mas desde a hora que você tem a prática, você tem a acessibilidade de querer aprender e a querer pegar o que o Ideraldo tem de bom. Eu sempre falo assim, ó, o Ideraldo tem uma cuca que ele faz uma cuca boa. A minha é razoável.
eu vou estudar o Ideraldo, eu vou pegar um pouquinho da receita do Ideraldo e vou acrescentar na minha cuca. E a minha cuca vai ser igual ao do Ideraldo. Eu vou poder competir com o Ideraldo. Tu conseguiu? Não? Sim, Essas, claro. então, eu tinha muito essa habilidade, né, Ideraldo, de fazer isso, né? Então, eu acho que a gente, não adianta, a gente nasceu com o dom para ser, não adianta. Eu tinha uma facilidade de ver os atletas correndo, salto de distância, assim, ó, se eu botar o olho no atleta, praticamente assim, ó, dificilmente eu errei, cara, dificilmente eu errei. O Né? olho clínico que a gente chama, né? Aquele olho. Então, Ederaldo, assim, ó, eu só tenho que agradecer a Deus todo momento, né? E esse negócio que nós estamos fazendo aqui é um agradecimento a Deus. Nós somos gratos por poder estar em 3 pessoas aqui, nós poder estar transmitindo esse aprendizado, essa coisa que a gente aprendeu, que a gente aprendeu com todo mundo, que a gente aprendeu com, né, com a vida, né? Eu continuo dizendo que a maior faculdade é a vida ainda, cara. Eu não Sem aprendi nada. dúvida. Eu não Sem aprendi. dúvida. Você falou, ó, João, tu tem vontade de voltar, mas eu vou voltar. Se eu voltar é para voltar para competir, não é para fazer ser mais um, né? Sim, claro. Eu nunca quis ser mais um, mas esse mais um que eu nunca quis ser, mas sem derrubar alguém, sem prejudicar ninguém, né? Sim, Se com hoje certeza. se você encontrar um atleta, depois do que a gente acabar a entrevista, se eu me encontrar um atleta que me criticou até hoje, ou falou alguma coisa de mim, tu me disse, porque eu quero saber, eu quero pedir perdão para essa pessoa, né? Porque Não, muito pelo contrário, João. Pessoal, todo pessoa que passou por ti e os amigos, é só elogio, é. Pessoa do é bem. difícil, Pessoa do bem é do bem, não tem jeito. eu acho difícil, porque às vezes na vida aconteceu uma vez com a Bruna e a Sabrina, mas depois voltaram, né? Então, sim, mas não saíram criticando, querer, tipo briga de casal, enquanto que tá junto, tá tudo bem, depois que tá, nada presta. E a gente tem que saber dividir. Se eu separar da minha mulher hoje, por exemplo, eu tenho que saber que ela me deu 2 filhos, que era uma pessoa maravilhosa, e deu. Mas o problema do ser humano é que ele não reconhece, ele não consegue dizer o que isso tem de bom, Geraldo. Ele só vê o teu lado ruim, né? Ah, Você vê que eu coloco algumas mensagens ali que eu falo assim, eu coloco algumas mensagens bonitas, todo mundo vem e aplaude. Quando eu gosto de uma mensagem, um texto ali de pensamento de negativo, de depressão, já me ligou, João, tu tá com isso? Não. A gente tem que mostrar, a gente tem que mostrar o outro lado, Ederaldo. exatamente. As pessoas só querem ver coisa bonita. As pessoas só querem ver coisa bonita, não. A gente tem que mostrar os 2 lados, cara. Então, mas Verdade. esses 2 lados eu não aprendi, eu aprendi com você, aprendi falando agora aqui, eu aprendi com todos os técnicos, pessoas aí que eu admiro, Mário, todos, em nome da Mário, eu quero agradecer todos esses caras. Eu lembro quando fui eleito o melhor treinador de Santa Catarina, todos os técnicos votaram em mim, o melhor treinador de Santa Catarina nos Joguinhos Abertos, eu ganhei o troféu Foi. jornaleiro, Me todos lembro, os me técnicos lembro. votaram em mim. Era escolhido por voto de técnico, né? Pô, bicho, Sim. daí o que eu quero da vida? Eu não tenho dinheiro, mas eu sou um cara feliz, né? Eu sou um cara feliz, e daí? Né? Então, né? É, Né? Então, essa é a minha história, só de agradecimento a Deus, agradecendo as pessoas, né? E coisa assim, né? E a minha vida de faculdade foi um aprendizado. Deixa eu contar uma historinha também, a gente vai vendo o filme e a gente vai falando. Eu cheguei na sala de aula, na aula de atletismo. Chegou lá o professor Paulo Zobel. Ele corria 3.000 com obstáculo para futebol. Vai vir o professor de atletismo novo aqui na coisa. Eu sentado lá no cantinho, quietinho, lá, o mais velhinho da prova, o mais velhinho da faculdade e tal, coisa. De repente entrou o Fábio Zobel. Fábio. Já vi que o alemão já avermelhou e já gaguejou. Daí ele se apresentou, tal coisa. Daí ele disse assim, tem aquele senhor lá atrás que eu não vou dar aula para ele. Ele vai me ajudar a dar aula. Esse cara foi meu técnico, foi meu professor de atletismo. Daí eu disse, Legal. não. Daí ele fez um documento para mim não assistir às aulas dele. Só nas aulas práticas para dar uma mão para ele.
eu vou assistir todas as aulas e vou fazer todas as provas, né? Eu disse, eu posso até ajudar daí tá. E eu assisti todas as aulas dele e fez todas as provas. Daí eu morava, assim, durante a semana, Ederaldo, ali tinha a sala do SESI, eu morava embaixo de uma salinha do SESI. O SESI me cedia uma salinha para mim morar. Eu ficava a semana toda ali Brusque. em Brusque, e tinha final de semana que eu ia para casa, na sexta-feira acabava a gasolina do meu Fusca. Mas tinha que chegar em casa, cara, tinha que chegar em casa. Mas faz parte, né? Eu lembro uma vez que eu tenho o meu Fusca velho, era barulhento, tal coisa, daí eu estava parado, que o moço veio me socorrer, botar gasolina, tal coisa. E daí nós estávamos parados perto de umas casas lá no Itajaí. De repente eu botei a gasolina e saí. Aquele Fusca velho assim, tinha um cano aberto, né? De repente a polícia na BR, atrás de mim, Costa. Daí o Fusca só tinha um freio de um lado, assim, freiei assim, foi torto assim, tal, pô, encostei. Vão para cima, tal, coisa assim. De onde você está vindo? O que você estava fazendo parar lá na BR e tal, coisa? Daí eu disse, não, eu estava parado na BR, porque o meu carro ficou sem gasolina, né? E onde é que você está vendo com as coisas? Não, é que eu dou uma semana em toda lá e coisa lá, que eu Eu contar trabalho. a história, né? Coisa, né? Passei por isso também, mas faz parte, né? Daí, respeitei os polícias, o trabalho deles, coisas assim, né? Mas não achei porque se usa muito, não, porque é um Fusca velho, porque é um descendente de afro, tal coisa. Não, eu, para mim, não faço polêmica desse lado. Eu acho que os caras estão no trabalho deles, né? E coisas, eu acho que a gente tem que respeitar, né? Alguém ligou de lá, que ó, tem um nego velho aqui, uns caras aqui com um Fusca velho aqui, e daí o cara sai queimando o pneu com o Fusca atrás, né, cara? Não dá, né? Mas tá tudo bem, né? Assim, né? Ô, João, o nosso tempo está quase estourando. Duas coisas antes da gente encerrar, né? Como é que está a vida do João hoje? O que é que o João está fazendo? Eu sei que está aposentado, está curtindo aí bastante. E depois eu quero que você deixe uma mensagem para nossos amigos do atletismo de Santa Catarina, né? Como é que está a vida do João hoje? Eu sou aposentado, mas não estou recebendo. Tá, Hoje tá, sou. tá. Brincadeira. Vou fazer uma brincadeira, não, mas fazer uma brincadeira. Hoje sou chupim de professora. Sabe como é que é o chupim de professora? A professora trabalha e o cara não trabalha. Não, mas é brincadeira. Eu estou esperando minha aposentadoria, estou aposentado. Vim morar por causa que a minha filha teve um nenê pequeno e a mãe, a Irene, quis ficar perto dos netos, tal coisa. O meu filho mora nos Estados Unidos, né? Termo, né? Termo e a menina Maiara. São Maiara. da mesma idade dos teus, né? Coisa assim, meio se criaram junto, né? Sei lá, nesse mesmo. É, mais ou menos. E o Pierre hoje ele é engenheiro civil nos Estados Unidos, né? Tá lá, conseguiu o visto dele lá para ficar nos Estados Unidos, né? E a Maiara hoje ela é empresária, né? Tem as baladas dela de funk. Amigos, eu gostaria muito de agradecer a esse queridão João Francisco Nunes, que esteve conosco hoje. Felizmente, agora no final da gravação tivemos um probleminha técnico aqui, que provavelmente não vamos conseguir voltar com ele. Mas eu queria agradecer demais ao João Francisco Nunes pela disponibilidade, por contar para nós essa história fantástica, esse guerreiro, esse batalhador, esse exemplo de treinador da história do nosso atletismo catarinense. Obrigado a você também que esteve aqui conosco e na próxima nos vemos. Tchau, tchau!